Disciplina Estágio Supervisionado 3, Unidade 1, Estágio Supervisionado 3 na Educação Profissional e Tecnológica, Videoaula Parte 2, Base e Fundamentos da EPT. Na parte 1 desta unidade, nós trabalhamos a fragmentação do conhecimento, como é que o conhecimento científico ele veio historicamente se fragmentando, né, em áreas do conhecimento, e trabalhamos também o currículo fragmentado e o currículo integrado. Trabalhamos o currículo integrado porque o currículo defendido para a educação profissional e tecnológica é o currículo integrado, que vai contribuir para uma formação omnilateral e integral do indivíduo, né? Então, tópicos desta aula: princípios e fundamentos da EPT, quais são os princípios e fundamentos que norteiam a educação profissional e tecnológica, como materializar em sala de aula essa formação humana omnilateral e integral, através de um currículo integrado, e trazemos também uma teoria pedagógica que se adequa perfeitamente à educação profissional e tecnológica, que é a pedagogia histórico-crítica. Princípios e fundamentos da EPT. Primeira coisa é que nós temos que compreender o que é integrar. Integrar é tornar íntegro, tornar inteiro aquilo que está fragmentado. Que no caso da nossa aula aqui, é tornar íntegro e inteiro a formação humana, ou seja, formar pessoas de forma integral ou omnilateral. Então, a formação integrada sugere tornar íntegro e inteiro o ser humano dividido pela divisão social do trabalho entre a ação de executar e a ação de pensar, dirigir ou planejar. Então, nós já conversamos em outras disciplinas, vocês devem ter estudado em outras disciplinas, que numa sociedade dividida em classes, que no caso a sociedade capitalista, que é dividida entre a classe que detém o capital e a classe trabalhadora que vende a sua força de trabalho, existe a questão, assim como a sociedade é dividida em classes, a escola que faz parte dessa escola capitalista, a escola que faz parte deste sistema capitalista, ele trata a formação do indivíduo de forma dual, né? De forma com que uma parte da sociedade ela é formada para dirigir e planejar, e a outra parte da sociedade que é formada para executar. E é justamente isso que nós tentamos desmistificar na educação profissional e tecnológica. É preciso compreender que o aluno que está inserido na educação profissional e tecnológica, ele tem que ter uma formação omnilateral, integral, humanística, estética, ética, cultural, ou seja, e técnica, né? Então, uma formação que seja realmente integral. Então, é a concepção de formação que busca desenvolver os sujeitos em todas as dimensões da vida humana. Então, esse é algo importante que a gente tem que compreender como princípio e fundamentos da EPT, que é uma formação que desenvolva os sujeitos em todas as suas dimensões. Então, o primeiro fundamento e princípio que a gente vai trazer aqui, que deve conter na educação profissional e tecnológica, na docência, no currículo para a educação profissional e tecnológica, é unir na formação do indivíduo trabalho, ciência, tecnologia e cultura. Ou seja, nós sabemos que uma sociedade dividida em classes, no caso a sociedade capitalista, a existência humana não é garantida pela natureza, não é uma dádiva natural e muito menos divina, mas deve ser produzida pelos próprios seres humanos, sendo, pois, um produto do trabalho. Eu estou querendo dizer com isso que a ciência tem que ser pensada como conhecimento sistematizado, a cultura como um conjunto de representações e comportamentos de uma sociedade, e a tecnologia como transformação da ciência em força produtiva. E todas essas questões aqui, a ciência, a cultura e a tecnologia, ela acontece através da ação do homem sobre a natureza e a ação do homem através do trabalho. Então, esse é um fundamento importante. Então, essa formação omnilateral, que nós estamos falando desde da videoaula 1, é o que nós estamos querendo. O que nós queremos com essa formação omnilateral ou integral?
diz respeito à formação integral do ser humano, desenvolvida em todas as suas potencialidades por meio de um processo educacional que considere a formação científica, tecnológica e humanística, a política e a estética, com vista à emancipação das pessoas. Então, um dos princípios e fundamentos da EPT é, através da ciência, da cultura e da tecnologia, formar um ser humano em todas as suas potencialidades. E isso só pode acontecer se eu tiver uma formação científica, tecnológica, humanística, política e estética. E é isso que nós defendemos para a educação profissional e tecnológica. E ao defender isso, nós temos que compreender que a postura do professor, a praxis pedagógica, as metodologias, o processo de avaliação tem que ser também diferenciado. Então, o segundo princípio e fundamentos da EPT é o trabalho como princípio educativo. Nós estamos falando de trabalho como sendo a essência do homem, né? Então, nada mais justo que no currículo integrado, pensado para a EPT, o trabalho seja o princípio que vai nortear a praxis pedagógica. Então, o trabalho como princípio educativo deve orientar o projeto de educação comprometido com a formação integral omnilateral. É considerar o todo do ser humano, é partir do pressuposto do que o trabalho está contido no homem, é considerar o homem na sua essência. Do ponto de partida da relação entre trabalho e educação, é uma relação de identidade. Existe uma identidade entre trabalho e educação. Porque o homem, assim que ele inicia o processo de trabalhar, de transformar a natureza para atender às suas necessidades, ao mesmo tempo que ele adequa a natureza para atender às suas necessidades, esse também é um processo educativo. Então, os homens aprendem a produzir sua existência no próprio ato de produzi-la. Eles aprendem a trabalhar trabalhando, lidando com a natureza, relacionando-se uns com os outros. Os homens educam-se e educam novas gerações. E nesse processo de trabalhar e se educar, e educar novas gerações, é que nós criamos cultura, é que nós desenvolvemos tecnologias para melhorar as nossas condições de vida. Então, a produção da existência implica o desenvolvimento de formas e conteúdos cuja validade é estabelecida pela experiência, o que configura um verdadeiro processo de aprendizagem. Então, essa relação do homem com o trabalho é uma relação educativa. Então, os homens apropriam-se coletivamente dos meios de produção da existência e, nesse processo, educam-se e educam as novas gerações. Então, trabalho e educação são atividades especificamente humanas. O único animal que trabalha de forma teleológica, ou seja, que tem um fim que através do trabalho, desenvolve cultura, cria cultura, transforma a natureza a seu favor. O único animal que consegue fazer isso é o homem. Então, se a existência humana não é garantida pela natureza, e não é uma dádiva natural, mas tem de ser produzida pelos próprios homens, sendo, pois, o produto do trabalho. Isso significa que o homem não nasce homem, ele forma-se homem. Ele não nasce sabendo produzir-se como homem. Ele necessita aprender a ser homem, precisa aprender a produzir a sua própria existência. Portanto, a produção do homem é, ao mesmo tempo, a formação do homem, e isto é um processo educativo. A origem da educação coincide, então, com a origem do homem mesmo. O que Saviani está querendo dizer com isso? Que essa relação trabalho e educação é uma relação ontológica, porque o homem, no ato de produzir meios de subsistência, no ato de produzir, transformar a natureza para atender às suas necessidades, ao mesmo tempo que ele está trabalhando, ele está se educando e educando novas gerações. E o único animal que consegue fazer isso é o homem. Então, isso é uma especificidade do homem. Por isso que ele diz que a existência humana não é uma dádiva natural. A existência humana, o ser homem, ele se faz através do trabalho
e da relação com outras pessoas. Então, Saviani diz que estão aí os fundamentos históricos e ontológicos da relação trabalho e educação. Fundamentos históricos, porque referidos a um processo produzido e desenvolvido ao longo do tempo pela ação dos próprios homens, ou seja, através da própria humanidade, e fundamentos ontológicos, porque a produção dessa ação, o resultado desse processo é o próprio ser dos homens, ou seja, o trabalho é a essência do homem. Então, o currículo integrado, o currículo para a EPT, tem que ter como princípio educativo o trabalho, porque é o trabalho que diferencia o homem de outros animais. E é esse princípio que tem que ser garantido nas salas de aula da EPT. O terceiro princípio, fundamento também, que é muito importante, é a pesquisa como princípio pedagógico. Então, até agora a gente tem falado em trabalho como princípio educativo, ciência, cultura, tecnologia, e para que isso realmente aconteça, se efetive em sala de aula, eu não posso pensar numa pedagogia tradicional, eu tenho que pensar numa pedagogia que tenha a problematização e a pesquisa como princípio. A sua prática pedagógica lá na sala de aula de química para EPT, quando você estiver organizando a sua aula, organizando o seu planejamento, suas formas de avaliação, tem que partir desse princípio, né? Que a pesquisa e a problematização são importantes. Na EPT, em nenhum nível ou modalidade de ensino, né? O professor ele não deve entregar tudo pronto para o aluno, né? E na EPT, menos ainda. Por isso, as metodologias utilizadas, como, por exemplo, a pesquisa, tem que ser capaz de provocar nos estudantes a curiosidade e a inquietude, proporcionando uma visão aberta de mundo, de informações e de saberes. É, portanto, a produção de conhecimento. É preciso que o aluno, enquanto sujeito do ato de conhecer, ele possa interagir com o objeto do conhecimento. Qual é o objeto do conhecimento da área de vocês, da área da química? Aquele objeto, o aluno tem que ter experiências de proximidade com esse objeto. Ele tem que pensar aquele objeto do ponto de vista da ciência e aplicar aquele objeto no seu cotidiano. Então, a pesquisa e a problematização são formas de trabalhar na EPT que vai garantir essa curiosidade e essa inquietude. E o quarto princípio é a educação politécnica. O que eu quero dizer com isso? Proporcionar aos alunos o domínio dos fundamentos das técnicas diversificadas utilizadas na produção, porque, de qualquer forma, nós estamos trabalhando com um aluno que está se formando para uma determinada profissão, então ele precisa ter o domínio das técnicas utilizadas na produção daquela área que ele escolheu, mas não de forma que seja um mero adestramento, né? Não é a formação de técnicos especializados, mas de politécnicos, ou seja, é aquele aluno que compreende uma técnica, que domina uma técnica específica de uma profissão, mas que ele vá para além disso, que ele consiga se inserir no mundo do trabalho, compreender a produção, compreender as outras áreas, fazer articulação com outras áreas. Então, essa formação politécnica é uma formação integral e omnilateral. Como formação humana, o que se busca para a EPT é garantir ao adolescente, ao jovem ou ao adulto, trabalhador, o direito a uma formação completa para a leitura do mundo e para a atuação como cidadão pertencente a um país, integrado dignamente à sua sociedade política, ou seja, uma formação humana que faça com que aquele indivíduo compreenda as relações sociais subjacentes a todos os fenômenos. É um ser humano crítico, politizado, que consiga compreender a sua profissão e a relação com outras profissões, a relação da sua área com as outras áreas, que consiga ter uma inserção no mundo do trabalho de forma crítica. Mas como materializar essa formação unilateral?
Como é que você, professor, futuro professor, pode materializar isso em sala de aula? Primeiro, adotando uma postura política e comprometida com a docência. Até porque, na atual fase de desenvolvimento das forças produtivas, ancoradas na ciência, na técnica, na tecnologia, sob o domínio do sistema capital, a escola vem tornando-se essencial à sociabilidade humana. Precisamente por isso, seu caráter classista agudiza-se. O que ele a Moura está querendo dizer com isso? Mais do que nunca, a escola, na atual conjuntura, na contemporaneidade, ela pede que esse ser humano, esse indivíduo que está se formando naquela escola, tenha compreensão de todos os desafios que estão postos para ele. Então, essa escola pensada para a EPT, que vai contribuir para a formação unilateral, ela só pode ser alcançada se eu, como professor, adotar uma postura política e comprometida com a docência. Uma outra, como é que eu posso materializar essa formação também? É respeitando o aluno como sujeito da ação pedagógica, ou seja, não trazer tudo pronto, mas fazer com que o aluno participe desse processo de aprender, né? Problematizando a praxis pedagógica, fazendo com que o aluno pense, repense, reflita sobre o objeto do conhecimento, e isso só pode ser feito se eu enquanto professor, problematizar isso, né? Articulando teoria e prática e adotando uma teoria pedagógica que seja condizente com os princípios e bases da formação unilateral. E nós trazemos aqui a pedagogia histórico-crítica como essa teoria pedagógica para ser adotada na EPT. A teoria pedagógica, a pedagogia histórico-crítica, é uma teoria pedagógica pensada e elaborada pelo educador Debeval Saviani. Ela tem como método o materialismo histórico dialético. É uma teoria comprometida com a emancipação humana e com a formação revolucionária. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a pedagogia histórico-crítica tem como método a dialética, né? Então, você já deve ter estudado em outras disciplinas que a metodologia dialética ela não traz nada pronto, né? Ela faz com que o aluno reflita sobre o objeto do conhecimento de cada área, para que ele consiga se emancipar enquanto homem, né? Que ele consiga compreender o conteúdo e ele consiga trabalhar esse conteúdo, trazer para o seu cotidiano de uma forma reflexiva, né? Então, a pedagogia histórico-crítica, ela tem essa condição, ela traz na sua organização, na sua forma de pensar a educação, ela traz essa capacidade de formar pessoas de maneira mais crítica. Então, a pedagogia histórico-crítica, ela tem alguns passos, né? Que nós chamamos de 5 passos da pedagogia histórico-crítica, que é a prática social, a problematização, a instrumentalização, a catarse e a prática social. Então, se eu fosse dar um exemplo aqui de como seria trabalhar isso, o professor, quando chegar em sala de aula, que ele tiver um determinado conteúdo para trabalhar, ele vai partir primeiro da prática social. Ao invés dele trazer o conteúdo pronto e ir trabalhando com uma aula expositiva, ele vai fazer o contrário. Ele vai partir da prática social daquele aluno, da vivência das experiências daquele aluno, até chegar no ponto em que ele consiga compreender como o aluno compreende aquele objeto. Feito isso, eu vou problematizar esse conhecimento aparente que o aluno tem para ele poder chegar na essência do conhecimento. Então, eu vou trazer formas em sala de aula de problematizar aquele assunto. Feito a problematização, é o momento em que o professor vai instrumentalizar, ou seja, sistematizar o conteúdo. Então, ele vai, nesse momento,
utilizar uma determinada metodologia em que ele vai realmente repassar aquele conteúdo cientificamente elaborado pela humanidade. Após essa instrumentalização, dessa sistematização, se for bem feito, né, se for trabalhado como tem que ser trabalhado, nós vamos chegar à catarse, que é aquele momento em que o aluno sai da aparência do objeto para a essência do objeto, ou seja, uma forma de pensar aquele conteúdo, depois que eu problematizei, depois que eu fui no cotidiano do meu aluno, ele vai sair daquela fase de compreender aquele conhecimento fragmentado e vai passar a compreender aquele conhecimento de uma forma mais científica. E depois disso eu tenho a prática social, o retorno à prática social. Então, esses são 5 passos da pedagogia histórico-crítica. Então, a pedagogia histórico-crítica, ela tem 3 grandes passos, né? O primeiro passo, que é os alunos já sabem, é o que os alunos já sabem sobre o tema a ser trabalhado, o que gostariam de saber. Então, nesse momento, predomina o empírico, o senso comum. O professor vai desenvolver todos os 5 passos, e a prática social final, que é a teoria, né? E a prática social final é a manifestação da nova atitude em relação ao conteúdo aprendido e das propostas de ação. Ou seja, nessa síntese que o aluno faz, ele sai de um conhecimento aparente para a essência do conhecimento, predomina o histórico, né? O concreto pensado, que é justamente esse conteúdo reelaborado e refletido, e, a partir desse momento, o aluno ele passa a perceber as múltiplas determinações daquele objeto. Então, a pedagogia histórico-crítica, ela é uma teoria pedagógica que pode e deve ser utilizada na educação profissional e tecnológica. Então, quando vocês estiverem pensando, planejando a sua aula, organizando a sua aula e ministrando a sua aula, lembre-se de que, principalmente para a EPT, você não pode trazer o conteúdo totalmente pronto, acabado. Você tem que deixar o aluno participar desse processo, tem que problematizar, tem que partir da prática social e só depois instrumentalizar, ou seja, ministrar aquela aula, digamos assim. Então, a pedagogia histórico-crítica é uma teoria que se adequa perfeitamente à educação profissional e tecnológica. Então, as considerações finais, o que nós esperamos na EPT? Uma formação política, uma formação técnico-tecnológica e científica, uma formação cultural, uma formação para o mundo do trabalho, uma formação ética e estética, ou seja, nós buscamos na EPT uma formação omnilateral e integral. Essa palavra omnilateral não tem esse I aqui, depois da... Aqui, esse I não tem. Então, o que nós defendemos para a EPT? Uma formação omnilateral e integral. Então, a praxis pedagógica na EPT, ela tem que ter esse diferencial. Formar o indivíduo para que ele tenha acesso à técnica, que ele tenha acesso ao conhecimento elaborado e organizado pela humanidade, que ele tenha acesso aos conhecimentos humanísticos, estético, ético, cultural, ou seja, uma formação integral. Aqui algumas referências e bom trabalho.